Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos! Então, nós já conhecemos no vídeo anterior o pior pirata de todos os tempos, certo? Então, dessa vez, eu vim trazer para você a história do pirata de maior e melhor reputação de todos os tempos. É isso mesmo! Se você não sabia que existia aí piratas bons, era raríssimo, mas existia, certo? Ativa seu sininho aí que eu vou te mostrar agora. Meus bons, o nome desse pirata, que era considerado aí o pirata de melhor reputação entre todos os piratas, se chamava Roberto Cofresi, mais conhecido como El Pirata Cofresi. Ele foi um pirata de Porto Rico, nascido em Cabo Rojo. Olha só, hein? O Roberto Cofresi foi o pirata aí de melhor reputação na época da pirataria. Para você ter ideia, ele nunca matou alguém diretamente. Sempre que tinha alguma baixa de inimigos ou alguém matava os inimigos, era alguém da tripulação dele, mas nunca era a mando dele, certo? Pois ele não se achava no direito de tirar uma vida, mesmo que ele fosse um capitão pirata respeitado, e ele deveria também se dar o exemplo, porque se ele começasse a tirar vidas, se ele começasse a tocar o louco, com certeza a tripulação dele também faria a mesma coisa. Então, como um capitão e como um líder, ele gostava de dar um bom exemplo. Olha só, hein, meu bom? Que massa esse Roberto Cofresi. Era um cara muito foda, mano. Pra você ter ideia, ele começou sua carreira trabalhando como marinheiro, mas ele via a liberdade que os piratas tinham, então ele também queria ter esse tipo de liberdade, que ele se sentia preso trabalhando como um marinheiro e como um militar. Então, Roberto Cofresi decidiu aí virar um pirata, certo? Nessa época que ele era pirata, ele foi amado pelos pobres e odiado pelos ricos, pois ele sempre roubava os mais ricos da cidade, os mais ricos de todas as coroas e os impérios mais ricos, tá? Para poder pegar aí esse dinheiro e dar para os pobres da ilha dele, porque ele não aguentava ver as pessoas em miséria e passando fome, e outras pessoas com tanta diferença de dinheiro. Foi um dos motivos, tá, que ele decidiu aí virar um pirata, foi para conseguir tesouros e conseguir dinheiro para poder alimentar a população da ilha dele, que era, né, a ilha de Cabo Rojo, certo? Roberto Cofresi também não tolerava nenhum tipo de escravidão, então ele fazia questão de atacar e perseguir e libertar navios negreiros. Com certeza você já deve ter ouvido falar, né, de navios negreiros, que eram navios que eram transportados por corsários, certo? A mando aí de impérios, com prisioneiros de guerra para poder servir de escravo nas colônias. Roberto Cofresi era completamente contra, e ele fazia de tudo para poder rastrear esse tipo de navio e libertar os escravos desse navio. Para você ter ideia, o Roberto Cofresi era capitão de uma tripulação muito pequena, mas cada membro era especialista em algum tipo de arma específica, certo? A tripulação dele era tão experiente que rapidamente essa tripulação do Roberto Cofresi começou a ganhar aí fama por todo o Caribe, por todas as ilhas, como a tripulação mais rápida, certo? E o Roberto Cofresi também, ele era especialista em armas de longo alcance, como se ele fosse um sniper da época, certo? Ele não era muito bom em luta mano a mano no X1, mas ele tinha uma excelente pontaria, certo? E a tripulação dele era composta de pessoas que tinham o mesmo pensamento dele, que não gostava de escravidão, não gostava muito de violência, apesar de alguns serem especialistas em vários tipos de armas e matar às vezes algumas pessoas, certo? Mas eles nunca começavam uma briga.
né? A não ser que tivesse um motivo. Sempre que o Roberto Cofresi atacava algum navio, mesmo que seja navio imperial, navio de algum militar, ou navio ou navio negreiro, a ordem dele era para amarrar todo mundo e deixar todo mundo vivo, a menos que tenha alguma resistência aí para se defender. O tripulante da tripulação dele teria o direito de se defender, tá? E matar o cara que estivesse tentando agredir qualquer pessoa da tripulação dele ou as pessoas que ele estava libertando. Roberto Cofresi, depois de sua jornada como pirata, ele decidiu ser um corsário de Porto Rico, ou seja, proteger toda a costa de Porto Rico. Se você não sabe o que é um corsário, vá na parte de início aqui do canal, que você vai ver um vídeo que eu falo sobre corsários, piratas e bucaneiros, tá? Que eram 3 tipos aí de vagabundo que tinha no alto mar, mas eram muito diferentes as suas características, ok? O Roberto Cofresi teve uma excelente reputação na ilha de Cabo Rojo e em várias ilhas em volta. Para você ter ideia, ele ganhou até uma estátua em sua homenagem. Olha só, hein? Você já ouviu falar de algum pirata ou algum corsário que tenha ganhado uma estátua em sua homenagem? E quando ele morreu, todos os locais que ele ficava e que ele visitava era considerado um local sagrado, e muitas pessoas iam até esses locais para poder colocar flores, poder colocar agradecimentos, poder colocar carta, para poder colocar moeda, para poder fazer oferendas, né, para o espírito aí do Roberto Cofresi, ok? Até hoje existem várias estátuas aí em homenagem ao Roberto Cofresi, espalhada por todo o Caribe, tá? E perto das ilhas aí de Cabo Rojo, em Porto Rico, certo? Muito bom, né, cara? Esse Roberto Cofresi aí, ele era muito foda. Roberto Cofresi, após, né, ele roubar um galeão aí espanhol carregado de muita prata, ele foi aí capturado pelos espanhóis e foi condenado à morte, tá? Ele morreu aí por fuzilamento. Após esse acontecimento, né, em sua homenagem, as pessoas de Cabo Rojo fez aí uma estátua em homenagem ao dia da morte do Roberto Cofresi, que por muitas vezes foi considerado um feriado. Olha só, hein, cara. O cara era muito... Tá vendo aí? A gente não perde nada, certo? Em ser bom nessa vida. Algo que você não sabia com certeza. Essa informação vale o seu compartilhamento. Você já ouviu falar do Robin Hood? Pois é. O Robin Hood foi inspirado na lenda do Roberto Cofresi. Pra você ter ideia, logicamente, vocês vão falar: ah, mas... pela ficção do Robin Hood, Dog, passava em outra era, em outra data. É lógico que não iam colocar o nome do Roberto Cofresi ou alguma referência a ele, porque poderia ter alguma família dele vivo, alguém que poderia pegar os direitos autorais da história e da biografia do Roberto Cofresi. Então, os nomes e a data de passagem dos acontecimentos foram mudados, mas a principal história foi mantida. Então aí, o Roberto Cofresi foi o verdadeiro Robin Hood. O Robin Hood que a gente vê nos cinemas, que já teve série, teve quadrinho, teve muita coisa, foi inspirado nas histórias do Roberto Cofresi, tá? E pela sua ótima reputação aí. Você sabia disso? Comente o que você acha do nosso Robin Hood aí, que realmente existiu e ele era um pirata. Olha só, meu bom, muito bacana, né? Ative o seu sininho para você não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo para o seu amigo aí que não sabia a verdadeira história aí do Robin Hood e do Roberto Cofresi, beleza, meu bom? Muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo, hein?